Oi, gente, começando aqui o podcast Bastidores, nessa proposta de conversar numa roda de amigos sobre materiais, produtos audiovisuais que trabalham com a pregação do evangelho, com mensagens bíblicas, pra gente aprender um pouquinho mais, né? Pra gente saber como fazer, como não fazer, e pra isso a gente tá muito bem acompanhado, como sempre, você já sabe, né? Aqui comigo, Moisa. Tudo bom, Moisa? Tudo bom, Betina? Bom, tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Vamos lá, tem mais gente aí pela frente, Tem, porque com tem muita certeza. coisa pra gente conversar, né? A nossa roda de amigos aqui, né? Pra gente Vamos poder lá. discutir, conversar um pouquinho daquilo que a gente ama, né? Que é a Bíblia e peças de comunicação. Meu amigo Wecker. Oi, Wecker. Olá, tudo bem? Bem-vindo. O Wecker é um comunicador Obrigado. nato, né? Formado em marketing, é isso? Publicidade. Desculpe. E atua no marketing, né? Como estratégias. Especialista, né, Wecker? Atuando com estratégias para a educação adventista aqui para o sul do Brasil. Isso mesmo, estamos aí à frente das campanhas de comunicação, marketing, aqui para toda a região sul da educação adventista. Legal. Muito obrigado aí Bem-vindo, pelo brother. convite. E eu também sei que ele é um apaixonado por séries, por filme, né, Wecker? Ixi, Tá no adoro, lugar certo aqui. adoro. Eu lembro quando eu assisti o filme do Mel Gibson, Sei. eita, que chorei e tudo mais. Foi um dos grandes impactantes, assim, de projetos audiovisuais, né, que a gente viu de Bíblia, retratação. A Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo, então... E desde aqueles vídeos da ovelhinha, eu lembro sabe da música que tem um clipe da ovelhinha? Então Sim. sempre gostei. Você Esse sabe é qual que é, velho, né? Esse é velho. Vamos resgatar, né? Eu não sei disso não, Wecker. Não, é do meu tempo Você esse sabe, negócio. Betina, sabe sim. Então, desde sempre gostei. E eu acho que é um desafio retratar Sim. histórias da Bíblia. Eu vejo Sim. que o The Chosen tem feito de forma muito bela essa Verdade. retratação. Que legal. Legal, mas tem mais alguém junto com o Wecker aí? Tem, com a gente, privilégio de ter aqui meu amigo, pastor Giliardi. Prazer, moça, prazer todo mundo aqui, a Betina, Legal, o Wecker. pastor, bem-vindo. E é uma alegria tremenda poder estar aqui com vocês, participando desse projeto, né, de dialogarmos sobre essa série que também tem feito a diferença na vida de muita gente, impactado, trazido Jesus, né, a compreensão de todos, está sendo Sim. maravilhoso. E a gente vai conversar hoje, então, sobre o episódio 5 da segunda temporada. Sabe que antes da gente começar a gravar, a gente começa a conversar um pouquinho aqui para tirar algumas dúvidas e tal, né? Como é que a gente vai conduzir esse episódio e tal. Mas saíram tantos insights bons na nossa conversa antes, que a gente tem que agora colocar tudo aqui de novo. Vamos tentar. Né? Porque a gente falou Tem que fazer um podcast Bastidores dos Bastidores. É isso, quase isso. E eu já começo querendo saber, então, antes da gente entrar nesses insights todos, o que mais chamou a atenção de vocês nesse episódio especial, que tem muitos detalhes. Verdade. Né? Enquanto alguns episódios são ricos no temperamento dos discípulos, né? Na questão da fé, na questão do relacionamento com Jesus, esse aqui parece que traz um pouco de cada coisa. Isso. Né? Pastor Gili, já começa falando aí, o que mais chamou a atenção nesse episódio? Ó, ele não é um episódio daqueles assim mais impactantes por causa das curas, né? Dos Porque milagres. os milagres eles mexem, né? Eles mexem. Oh. Ele é um episódio também quase que de transição também. Né? Ele vai abrindo alguns pontos, trazendo alguns detalhes de questionamento, mas ele é um episódio que traz um assunto muito interessante. Não sei se eu posso falar aí agora, talvez mais para frente, mas ele abre alguns diálogos com o público, sabe? E o tema dele, né, o título, Espírito, ele vai falar um pouquinho sobre o drama, né, vivido ali por Maria Madalena, que é colocado na série como Maria Madalena. Então a Maria, que embora tenha aceitado a Jesus Cristo, ela tem uma recaída. Essa Maria, que parecia ter sido completamente transformada, ela era uma nova criatura, de repente ela volta à sua velha vida, ela quer experimentar de novo os mesmos lugares que a tinham quase destruído, né? Quase destruído. Quase ela tinha perdido a vida por causa dessa velha vida. Sim. E aí, nesse episódio, você vê o drama dela querendo voltar para essa vida. Mas daí eu quero lançar uma pergunta. Esse é um ponto aí, muito interessante. Fala. Sim, será que alguém que foi alcançado por Jesus, né, uma vez salvo para sempre, alcançado por Jesus nunca mais erra, nunca mais peca, quem é convertido não erra mais? Segura essa resposta aí, pastor, que eu quero escutar o Wecker. Vamos falar sobre isso. E aí, Wecker, o que chamou a atenção nesse episódio? Eu gostei bastante, assim, dessa situação, assim, acho que essa situação de Maria, eu acho que é o principal, né? Sim. Mas eu gosto muito da introdução de Simão,
Né? Ele vai O ser Zelote, né? O Zelote. ele vai ser apresentado agora como discípulo real oficial. Ele já tinha recebido ali, já viu a cura do irmão dele. Então já foi muito impactante para ele. E ele tem, eu acho que é engraçado esse paralelo com Maria, né? Porque ele tem um contato com a mesma pessoa possuída. Verdade. Só que ele não titubeia, né? Sim. Ele Firme. fala ali e tal. E um abraço pra você, entendeu? Já a Maria foi um gatilho pra ela isso. Isso é muito interessante, né? A gente pensar, Wecker, nessa questão, porque de repente o que pra mim é um gatilho e que me incomoda, pra você não faz a menor diferença. Exato. Né? Então, como a gente não pode julgar, não pode, né, condenar as pessoas, porque a gente não faz a menor ideia das experiências passadas. Posso colocar um ponto polêmico pastor. aqui? Quando a gente fala de música, né? Eu sempre fui adventista. E por ser carioca, tem um estilo de música que eu gosto muito. Eu gosto de bossa nova. Desconfiei, pastor. Nem percebeu, né? Não, Então é o seguinte, desconfiei. eu acho a bossa nova tão bonita. Não estou falando da estrutura, né, onde ela está inserida, né, a Sim. vida boêmia, não estou falando disso. Estou falando musicalmente falando. Da melodia, Né, os dos acordes, a melodia, eu acho tão bonito. Me traz paz ouvir bossa nova. E eu lembro quando eu era garoto, né, mais jovem assim, eu tinha violão e eu aprendi a tocar violão por causa da bossa nova. Olha. E eu estava no internato, né? Eu estudava no NASP na ocasião, tocando a bossa nova, e um colega, um amigo, ele entrou no quarto, né? E eu estava tocando e tal, e aí e aquilo foi um gatilho para ele. Ele começou a conversar comigo. Ele disse, cara, eu não consigo ouvir sem me lembrar do meu passado, porque na vida dele, antes de ele se converter para Cristo, ele era músico de barzinho. Sim. Ele vivia essa vida boêmia, fez muita coisa errada. Então a mesma música, o mesmo estilo que me trazia uma sensação gostosa, boa, de paz, para ele era uma lembrança gatilho. negativa de uma vida que ele não queria mais reviver. Sim. Então isso ilustra muito o que você acabou de falar. Às vezes a gente julga as pessoas, né, por causa das nossas próprias experiências. Exato. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E foi o que a gente viu, não o julgamento, mas esse impacto, né? Esse Sim. gatilho, a gente viu no episódio, na vida de Maria Madalena, como o Wecker estava falando, né? Que enquanto o Zelote estava ali, viu aquele endemoniado, né? Possesso, que para ele estava... Normal. Tá ali, ok. Maria Madalena não, aquilo mexeu profundamente com ela, né? O Zelote foi preparado para ser um guerreiro, né, velho? Exato. O gatilho dele é o uso da força, né? Exatamente. Tanto que quando ele tem um contato ali com Jesus, Jesus faz questão de dizer, ó, aqui tu não vai precisar desse tipo de força. Né? Então isso daí vai acrescentando durante o episódio. E esse momento é muito legal, porque também é um momento cômico. Sim. É esse Jesus bem-humorado, E né? tem muitos, né? É muito Muitos. legal porque tem isso, Então, né? essa cena aí, ele fala assim, você tem uma arma? Me deixa eu ver sua arma. E aí ele vai e pega uma faca, né? Afiadinha. Um punhal, afiadinha e tal. Bonitinha. Aí ele olha, impressionante, né? Nossa, impressionante. Aí vai lá e pô, joga no rio. Tipo assim, como Jesus estivesse dizendo assim, cara, é com isso que você acha que vai defender o Messias, que vai trazer a revolução, é com essa arminha aqui, né? Então, Jesus, assim, com muito amor, com muito carinho, com muita sensibilidade, dá um recado para ele, cara, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, minha proposta é outra. Então, Cristo, assim, de forma muito sábia, né, vai trabalhando qual realmente deve ser a nossa verdadeira prioridade, né? Como é que a gente deve enxergar o reino de Deus? Vai dando os recados, né? Vai dando os recados. E aí, Moisés, e você? O que mais chamou a atenção nesse episódio? Cara, tem muita coisa, né? Esse episódio é são muito muitos rico, elementos. né? Ele tem várias coisas acontecendo. Ele começa ali com o Gessé, que é o irmão do Zelote, né? E eu achei fantástico o jeito que eles trabalham, né? Ele fica o tempo todo assim, né? Se mexendo, se cutucando. Ficou 38 anos parado, né? Então, o Gessé, que é o irmão do Zelote, Isso. era o Paralítico do tanque de Betesda. 38 anos lá sem parado. caminhar, Isso. exato. E daí agora você vê esse cara agitado aí, você fala, não vou parar de mexer. Me deixe, né? Me deixa, né? E daí a gente traz ali o Zelote. Zelote é um dos meus favoritos, né? Porque assim, eu, como fã de filme de ação, cara, é muito legal você ver, né? Porque assim, a gente mostra sempre o Pedro, né? O turrãozinho, né? Mas o perigoso é o Zelote. É verdade. Né? Porque assim, o Pedro, ele é turrão, ele impulsivo, é briguento e tal. Mas quem realmente pode defender de verdade ou oferecer perigo é o Zelote. Era o Zelote. O letal é o Zelote. E ele Jesus joga a adaga dele, e a gente volta agora para o lado teológico da coisa, né, de que não é tão simples assim, às vezes, a conversão e a gente abandonar o velho homem,
Porque ele continua. Isso né? mesmo. Ele continua fazendo os exercícios dele. Isso. Você vai ver em episódios mais pra frente, ele de novo afiando a faquinha dele lá. Ele arrumou uma outra, né? É interessante porque a gente vê, e como o roteirista vai colocando no mesmo episódio personagens que têm a mesma tem relação. O que eles estão vivendo. Dramas. Exatamente. Isso. Em contextos Conexões. diferentes, Sim. mas as mesmas coisas. O mesmo drama que Maria Madalena passa, o Zelote passa também. É isso aí. Né? Mas acontece que o gatilho dele é outro. Né? O contexto dele é outro, é a agressividade. Maria Madalena tem ali aquele contexto, né, do que ela vivia no passado. Isso. Então, o roteirista escolheu personagens para aquele episódio que tenham relação. Isso é uma sacada muito interessante, porque mostra pra gente que está assistindo a série, que somos telespectadores, que existem vários perfis, né? Pessoas diferentes, com dificuldades, com limitações, e todas elas estão, né, orbitando ao redor de Jesus. É isso aí. Né? E até João Batista, né? Se você pensar. Porque no episódio ali, João Batista, claro, respeitado pelos discípulos, até pelo primo, né? Sim. Jesus e tudo mais. Mas ele mostra também ali qualquer... Ele fala o que vai na cabeça, depois ele reconhece que ele às vezes se passa, né? Dá uma exagerada, então aí ele já chega falando para Jesus já de uma situação, eu tenho que chegar para falar, eu quero falar, ele é um leão enjaulado, ele quer falar, né? Então, e Jesus fala, calma, tal, tem tudo o seu tempo, questiona Jesus, a velocidade que Jesus vai implementar o reino. Sim, então, de certa forma, são personagens que têm essa dificuldade, né? De entendimento e até esses gatilhos, até João Batista tinha o gatilho, que é quando ele vê uma coisa errada, ele já quer sair falando, né? Ele é impulsivo, né? Impulsivo e tal. E eu acho bonito como que no reino de Deus há espaço para todo tipo de gente. Né? São estilos diferentes. Né? Um primo preferiu viver meio isolado de tudo, né? Não come certas coisas, usa certas roupas, é um estilo mais radical. Jesus já não. Né? São perfis diferentes, mas todos têm importância na obra de Deus. Todos têm espaço. Deus usou cada um deles, sabe? Cada um complementou um detalhe, algo a mais no processo todo. E a gente vê isso muito claramente nos escolhidos. Né? Ou seja, todos os escolhidos, os discípulos, eles são muito diferentes um do outro, e todos com as suas fragilidades, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas todos eles puderam ser usados. E eu atribuo isso ao sucesso da série. Porque o The Chosen, os escolhidos, não são só eles, né? Tá falando da gente. Né? A gente se identifica. Esse título é pra gente, né? A gente tá lá. E assim, e trabalhar com essa variedade absurda de personagens, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. A gente vê várias outras produções de Hollywood aí, de séries que se perdem, porque começa a espalhar muito e você... Muitas histórias, e você perde as conexões, exatamente. E aqui é incrível, porque você se conecta com um e de repente, não, mas eu tô me conectando com esse também, porque a falha dele é a minha falha. Então, cara, é magnífico mesmo. Tremendo. E aí eu queria voltar naquela pergunta, então, né? Sim. Será que uma vez salvo para sempre? Será que uma pessoa que tem um encontro com Jesus pode se perder no meio do caminho, voltar à velha vida, aos velhos hábitos? E aí, vamos entrar na história de Maria Madalena, do gatilho, né? Como o Wecker falou. Vamos entrar ali, pastor? Bora. É muito interessante, porque há quem pense assim no meio cristão. Né? Que o indivíduo que tem um encontro genuíno com Jesus, ele nunca mais voltará a ser como era antes. Essa citação que eu fiz aqui, né, essa sentença, ela é verdadeira, mas a gente tem que tomar cuidado como que a gente interpreta isso. Porque na nossa cabeça, alguns pensam assim, o indivíduo que ele tem um encontro com Jesus, ele agora é transformado e ele não pode voltar atrás, ele não pode ter recaída. Ele vive uma vida agora completamente diferente, santa, perfeita. Esse é o ideal. Esse é o ideal, mas com nós certeza. Não estamos no mundo ideal. Exatamente. E Deus, muitas vezes, a gente vê claramente isso na Bíblia, que Deus ele tem um ideal traçado, mas ele sempre relaciona-se com a gente no real. Ele trabalha com o real dos homens e não com o ideal dos homens.
E ele usa a gente no real, não no ideal. E isso é incrível, porque daí dá um alívio, né, Wecker? Puxa, é possível, claro, né? Que é possível. Então, assim, tem o ideal, mas vamos trabalhar com o real. Então, é possível para mim e para você também, é possível. Deus queria, por exemplo, vou pegar um pouco mais longe para a gente construindo o raciocínio. Okay. Você vê, por exemplo, claramente isso nos patriarcas, nos profetas. Eram homens como eu e você. Deus nunca foi a favor da poligamia, mas esses homens tinham 2 mulheres, 3 mulheres. Eles colheram resultados dessa desobediência ou desse hábito cultural, mas Deus não deixou de usá-los. Né? Você vê isso em Davi, você vê isso em uma série de personagens da Bíblia, que Deus traçou um ideal, mas ele sempre age no real dos homens. Voltando para Maria, Deus não queria que ela voltasse. Sim. Certo? Ela teve um encontro genuíno com Jesus. Ela teve um encontro genuíno com Jesus. E a gente acompanhou em uns episódios anteriores, que eu não vou lembrar qual agora, porque a gente já falou sobre tantos aqui, né? Mas ela teve um encontro especial e genuíno com Jesus e ela abandonou a velha vida. Tanto que a gente vê nesse episódio ela começando o estudo das escrituras, né? Ela tá ali estudando a Torá e dedicada, empenhada e sempre muito concentrada. Mas então, chega um momento... E acontece a mesma coisa com a gente. O problema é a gente julgar a pessoa que cai, pode ter tido um encontro com Jesus. E a gente tende a falar isso. Não, você não tinha tido um encontro com Jesus. Não está convertido. Porque quem se converte não volta à velha vida. Né? Só que aí tem um detalhe. O voltar à velha vida, se você estiver voltando para a mesma vida que você tinha, ou seja, você está vivendo deliberadamente no pecado, o pecado se torna um estilo de vida para você, aí sim, de fato, você nunca se arrependeu. Aí sim, de fato, Jesus Cristo nunca entrou no teu coração. Porque é impossível, vou colocar aqui bem claro para você, é impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Sim. Todo mundo que tem um encontro com Jesus muda. Muda mesmo. Como ser diferente. E a mudança ela é de dentro para fora. Só que aí tem um detalhe, Betina. Essa mudança nem sempre ela é instantânea, automática e no 100%. É um processo. É um processo, certo? Então, o indivíduo que teve um encontro genuíno com Jesus, ele pode até recair, como aconteceu com Maria nesse episódio, mas o pecado para ela sempre será um acidente. É bacana a gente fazer essa diferenciação, né? Esse é o ponto. É um acidente lamentável, um acidente que nos traz tristeza, certo? E aí vem o ato da graça. Porque quando Maria volta, não sei se é nesse episódio ou no outro... Vai dar spoiler aqui, eu vou ter que dar... Pode. Agora é triste, porque como é que eu vou explicar isso sem dar spoiler? Mas digamos, você conhece a Bíblia... Vamos imaginar. É que os evangelhos têm spoiler direto, a gente já conhece. Já conhece. Mas história, é interessante que quando ela é encontrada... pelos 2 que vão atrás dela... Daí não vai falar quem são, porque não, você vai ter exatamente, que assistir, sabendo, não vou dizer quem é. Pronto. Mas o interessante é que ela se sente indigna. Sim. E a culpa pelo seu pecado, pela sua recaída, faz ela não querer mais voltar para Jesus. Não é isso que acontece com a gente também? E pastor, a indignação dela não é quando ela já está no ambiente que ela estava. Mas é no início, quando ela teve o gatilho. Então você percebe que a partir do momento que aquilo dali estava influenciando ela, e quando ela entra em contato ali com a pessoa endemoniada e tudo mais, ela tenta se manter firme, mas tu percebe, pelo menos na atuação ali da atriz, que ela tá numa dualidade ali. Ela tá perturbada, né? Ela tá perturbada. Tá perturbada. Então, a partir do momento que aquela dali se soluciona, Jesus chega, expulsa, tudo solucionado, ela continua perturbada. Sim. Mas por que eu tô perturbado se eu tô aprendendo a Torá? Eu tô do lado de Jesus? Então... aí entra aquele... Você começa a se afundar no buraco, porque você fala assim, eu tô tendo o mesmo gatilho que eu tinha antes, então eu sou indigno. Então eu vou voltar para onde eu saí. O que aconteceu comigo não foi real. Não é... Né? Às vezes... eu não tenho jeito, né? Pronto. Às vezes a nossa ação de repetir o pecado, ela inicia no pensamento. A partir do momento que a gente acha que assim, eu tive vontade de cometer o mesmo erro. Aí, em vez de a gente frear aqui e já pedir perdão, buscar ajuda, porque ali a gente vê que tinha um ambiente que ela poderia ter pedido ajuda, mas ela não pede. Vamos só contextualizar para quem está acompanhando, Wecker, qual foi o gatilho de Maria Madalena, né? Ela estava ali... Tiveram 2 ali, né?
O episódio já começa com o primeiro gatilho, né? Ela vendo um romano. Sim, esse já é cavalo. Ela já fica abalada. Ela fica abalada. E depois o endemoniado. Quando ela chega no acampamento, onde eles estão ali, que chega um homem endemoniado, né? Então ela lembra da velha vida, dos hábitos que ela tinha, do que aconteceu com ela, e ela se desestabiliza. E a edição do episódio coloca de uma forma muito bonita e trágica, obviamente, né? Os dois personagens, um de frente pro outro ali, né? Então, sim. Eu vejo ali ela se encarando no passado, sabe? Ela olhando para ele e ela tenta... Ela se vendo. E assim, ela tenta usar as palavras de Cristo pro rapaz endemoniado, na tentativa de fazer o mesmo que Cristo fez por ela. Só que aí, de novo, puxando a teologia pro meu lado aqui, talvez o erro tenha sido de não colocar Jesus ali. Ela usou as palavras de Jesus, mas ela não usou o poder de Jesus. Ela poderia ter falado em nome de Jesus, né? Enquanto ela somente reproduziu algo que funcionou para ela, mas era Jesus falando, não era ela. Sim. Então, é da gente lembrar que o poder não está na gente. É isso mesmo. O poder não está na gente. Ainda mais para confrontar os nossos demônios, né? E tanto é que sim, algo foi tão forte para ela que você vê a personagem literalmente ladeira abaixo daquele ponto em diante. Ela vira as costas, ela sai, né? Transtornada, ela sai. O que a gente vê nesse episódio é mais ou menos retratado numa frase muito bonita que Ellen White ela tem, onde ela diz assim que a obra de santificação é uma obra de uma vida toda. Maria não entendia isso ainda. Ela estava nesse processo de transformação. Sim. Então, quando ela começa a ter os gatilhos, quando ela começa a ter os pensamentos perturbadores, ela simplesmente vai se sentindo indigna de estar ali naquele grupo. Indigna de ter sido chamada por Jesus. Então, esse sentimento de indignação, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou com esse sentimento na cabeça? Por que eu estou com isso no coração? Então, eu estou no lugar errado. O meu lugar não é aqui. O meu lugar é de onde eu vim. Eu vou para lá. Então, a gente lida com pessoas e a gente também sofre com isso o tempo todo. Várias vezes vem na nossa cabeça o sentimento de, cara, eu não sou digno de estar na igreja. Eu não sou digno de ser chamado cristão. Eu não sou digno de estar aqui. Então, esse tipo de pensamento vitimista faz com que a gente se entregue ao pecado. E foi o que Maria fez. Ela voltou para a velha vida, ela se entregou para o pecado. Ela não foi em busca de ajuda, ela não pediu ajuda de ninguém. Entendeu? Ela simplesmente voltou. E isso aí foi trágico para ela. A questão até não é, né, pastor? É o cair, né? Mas para onde você vai quando você cai, né? O problema você falou não é uma questão que eu achei bem bacana para a gente trazer aqui de volta para fazer uma diferenciação, né? Sim. Entre ter o pecado como estilo de vida e ter o pecado como acidente. Exato. O que Maria tinha antes era o pecado como estilo de vida. Deliberado. Quando ela teve o encontro com Cristo, ela começou o processo de transformação, de santificação. Exato. E aí, nesse momento, o pecado passou a ser um acidente. Exatamente. Só que daí a questão que fica pra gente é essa, né? Pra onde vai quando você cai? Isso. Agora você já tem pra onde ir, tem braços seguros, acolhedores que podem te reerguer, né? Exatamente. Maria não sabia disso, porque ela não imaginou que ela pudesse pecar novamente. Então, sublinhando aqui, né? Alguém que tem um encontro com Jesus, ele começa uma nova vida, onde a mente dele ela é renovada todos os dias, diariamente, pela graça de Cristo. O pecado ainda pode acontecer na vida desse indivíduo, porque nós, mesmo tendo um encontro com Jesus, nós somos ainda pecadores. Continuamos com a natureza pecaminosa. Estamos com a natureza pecaminosa e estamos na presença do pecado. A gente está aqui nesse mundo de pecado. Então o pecado ele sempre poderá acontecer, os atos pecaminosos, né? Eles sempre poderão acontecer porque nós vivemos num contexto de pecado. Porém, isso não é desculpa para que a gente volte a viver uma vida deliberada no pecado. Porque, posso ler um texto bíblico que eu acho que vai ajudar muito? Traz pra gente, ok? O texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, você vê Paulo trabalhando esse assunto aqui. Olha o que ele começa a dizer. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, traduzindo aqui, vocês que nasceram para uma nova vida com Jesus, tiveram um encontro com Ele, foram transformados, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, de onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Tipo, olhem para cima, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque vocês morreram para aquela velha vida. Não queiram voltar para lá, certo? Ele diz aqui, ó, agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus.
E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Vai chegar um dia onde o pecado não mais vai existir. Mas enquanto esse dia não chega, ao que ele fala, tá aqui. Faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Olha que tremendo. Façam morrer. Aí a grande pergunta que fica é, como que a gente faz morrer? Como é que faz? Como é que a gente faz morrer? Como é que eu faço? Porque Maria, ela percebeu que ela não estava conseguindo matar aquela velha natureza que estava dentro do coração dela. Como é que mata, moça, a velha vida? Eu acho assim, e é interessante porque assim, o demônio olha para ela, o endemoniado olha para ela e chama ela de Lilith, né? Que era o nome antigo dela. E ela, a primeira reação dela é isso, eu não atendo mais por este nome. Isso. Só que daí quando a gente é transportado pro bar, pra taverna, por onde ela vai, eles olham para ela e chamam Lily, e ela já responde. E ela atende. Ela se entregou. Então, assim, a indignidade vem da acusação do inimigo. Com certeza. Ele nos acusa de indignos, né? Mas Deus nos dá um novo nome. Então, assim, a partir do momento que eu começo ok, eu sou pecador mesmo, eu sou esse indigno mesmo, é um caminho, é óbvio que sem volta, não é sem volta, porque ela, inclusive ela volta na série, né? Mas é você se permitir ouvir a voz literal do inimigo. Tem um texto na Bíblia, depois eu quero que o pastor finalize, Isso. porque vai fechar Vai essa amarrar. ideia aqui. Isso. Mas tem um texto na Bíblia que fala, eu não vou lembrar onde ele está, que nós precisamos resistir ao inimigo, e aí ele fugirá de nós. Exato. Não é enfrentar o inimigo, Exato. né? É resistir, é se manter na E sua a resistência posição. vem... Exatamente. Então, analisando essa questão de Maria Madalena, por exemplo, né? Se ela tivesse... Porque a primeira frase dela foi mostrando que ela estava resistindo, né? Eu não atendo mais por esse nome. Se ela tivesse mantido, firme nesse propósito, talvez ela tivesse conseguido, né, ajudar aquele rapaz e não ficar tão abalada. Mas ela não se manteve. Posso dar uma contribuição nesse contexto? Quando a Bíblia fala assim, a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia também diz assim, fuja da tentação, fuja de qualquer coisa que tenha a ver com a sua velha vida. Por que para um ela diz resiste e o outro diz fuja? Porque Satanás, ele age na nossa mente. Sim. Perturbando, certo? Usando, obviamente, contextos ao seu redor para influenciar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, o seu coração. Você tem que resistir a esse tipo de pensamento. Você tem que resistir esse de contexto. Mas quando essa tentação ela se torna palpável, quando esse pecado, quando essa perturbação se transforma em algo visível, que a gente chama de tentação, aí, meu irmão, não é hora de resistir, é hora de fugir. Entendeu? Tem esses dois momentos. Porque se você tentar resistir, você cai. Entendeu? Então, assim, ela tentou resistir ali àqueles pensamentos maus, aos gatilhos, só que quando aqueles pensamentos se transformaram em algo palpável, ou seja, quando ela entrou na taverna, e aquilo ali foi uma tentação muito forte para ela, aquilo era a hora dela fugir. Não era hora de resistir. Ela deveria ter virado as costas para a taverna e não para Jesus. Com certeza, com certeza. Mas a gente não faz isso. Não adianta julgar só Maria. É o que a gente faz, né? Não adianta. É o que a gente faz. A gente faz isso também direto. E a gente precisa ter mecanismos, né, de escapar, de resistir. Boa. Sim, sim. E a gente vê que, pelo menos eu vejo a importância hoje de ter uma rede de apoio, né? Uma palavra uma frase bastante utilizada, né? Importante isso. De rede de apoio. Então, quem são os seus amigos que podem te sustentar quando você tiver essa tentação? A vida em comunidade, né? Então, a comunidade é importante, isso, né? Muito importante. De você ter alguém próximo para você compartilhar, estive nessa situação, puxa, que vontade de fazer algo, não tive vontade, consegui. E aí você vai conseguindo se entender, se conhecer. E a partir do momento que você se conhece, claro, sempre mantendo aí também a conexão com Deus, porque é Ele que vai te mostrar também o que você está fazendo de errado, né? Então, se você tiver esse mecanismo, às vezes até meio que racional, né? Não é, às vezes não é tão espiritual, às vezes é o racional de não se colocar no mesmo ambiente. Isso. Então, acho que precisamos encontrar mecanismos para não cair nos mesmos erros. E essa questão que você falou da rede de apoio dos amigos, né? A gente percebe muito forte ali no caso de Maria Madalena, né? Eles que foram buscá-la.
Eles sentiram né? falta dela. Exato. Então, os amigos que você tem convivido, que fazem parte da sua vida, eles estão alimentando as suas tentações ou eles estão ajudando você a se fortalecer contra elas, te afastando delas, né? Então fica o questionamento aí pra gente analisar. Tremendo, tremendo. E em nenhum momento você vê eles também julgando ela por aquela queda, né? Não, eles abraçaram, eles acolheram, foram buscar, aqui é seu lugar, vem pra cá. É isso mesmo. Os verdadeiros amigos, eles sentem a nossa falta. É isso. Vão atrás de nós, nos acolhe e nos leva para Jesus, né? É isso aí. Porque quando Maria volta, né, e tem um encontro com Jesus, ela recebe aquilo que ela achava que não era digna de receber, que é o perdão, que é a graça, né, que é uma segunda chance. Né? E isso é maravilhoso em Cristo, né? É maravilhoso. Por isso, Betina, que esse verso 10 de Colossenses 3 é a chave para a gente responder essa questão. Perfeito. Né? Daquela pergunta que ficou ainda, né? Como que a gente faz morrer essa velha vida? Como é que realmente a gente experimenta uma transformação? Olha só o que diz o verso 10 na nova versão transformadora. O verso 10 do capítulo 3 de Colossenses. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então é um processo. Maria estava percebendo claramente que é um processo. A nova vida com Jesus é um processo. A gente vai se revestindo da nova natureza à medida que a gente vai conhecendo o Criador. E quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente se parece com Ele. Perfeito. Mais a nossa velha vida morre e mais a nossa nova vida vai se fortalecendo em nós. Uau. Esse é o segredo, galera. Perfeito, esse é o segredo. perfeito. Aí, e como é que a gente experimenta esse conhecer Jesus, conhecer o Criador? É pelos hábitos espirituais. É ler a Bíblia, é orar, é testemunhar, é estar na igreja, é participar de uma comunidade de fé. Isso tudo faz a gente conhecer ao Criador, a Cristo, e se parecer com Ele. Perfeito. A Bíblia fala, pastor, num pedaço, que nós seremos transformados num piscar de olhos. Isso. Mas isso com a volta de Jesus. Exatamente. Hoje em dia, quando a gente tem um encontro com Jesus, a transformação não acontece num piscar de olhos. É isso É aí. esse processo que É um você processo. fala. Cada dia mais perto, cada dia mais perto. Mais longe da velha vida e mais perto de Mas Jesus. é de Jesus. Né? E a gente vai caminhando. Isso se conecta com Romanos 12. Renovem a sua mente. Permitam que a sua mente seja transformada, certo? Pela contemplação de Cristo. E aí você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É diário, gente. É renovação diária. Então essa experiência com Cristo é uma experiência diária. E muito bem explorado foi nesse episódio. Foi tremendo. E o bacana é que assim, ó, é diário e a gente escolhe. A gente decide a cada dia. Hoje, só por hoje, né? Hoje eu quero ter uma vida perto de Jesus. Hoje eu vou fazer escolhas e vou conversar com pessoas, vou ler coisas, vou ouvir músicas, vou falar nesse contexto, porque hoje eu quero ter uma vida perto de Jesus. E daí a gente dorme, Wecker, e amanhã começa tudo de novo. A gente tem a oportunidade a cada dia de escolher essa renovação da nossa mente. Né, essa renovação do nosso estilo de vida, né, para que o pecado não continue sendo um estilo de vida, mas se ele acontecer, ele seja um acidente. Tremendo, tremendo. O Wecker tá só me olhando bem sério. Não, reflexivo, né? Refletindo, né? Não, mas acho que tudo aqui que a gente já comentou, acho que é importante, né? E se a gente não está caindo, pode ter certeza que alguém do teu lado pode estar, né? Sim. Então, ter esse olhar atento, de apoio, de não julgamento. Acolhedor. E de ser aqueles que vão ser chamados para buscar, né? Então, quando, ali no final do episódio, né, Pedro vai lá, fala assim, ó, Maria não tá aqui. Não, você vai lá buscar. Isso. Então, beleza. Você tem o personagem que notou a falta. E você tem o personagem de Mateus que chega depois, eu quero ir também. Então, tu tem o personagem que quer ir buscar. Então, tem aquele que é enviado, tem aquele que vai, que quer estar lá, né? Então, também a gente possa entender, né, se não estamos caindo, mas que a gente possa buscar também quem está, né? E eu acho muito legal porque Jesus, ele praticamente obrigou os dois a irem juntos, né?
Pedro e Mateus ali é bonito de ver, é legalzinho contraste, você ver, né, o contraste, mas sim, você vê que o relacionamento dos dois vai mudando com o tempo, né? É o processo, né? Eu quero muito ver a quarta temporada, porque assim, do ódio a coisa começa a se moldar ali, né? Mas nesse momento eles ainda não estão, mas Jesus manda os dois. E aí eu vejo a importância da comunidade, né, pastor? Cara. Tem um movimento nos nossos dias, infelizmente, de falar, eu não preciso da igreja, né? Eu vejo meus cultos em casa, meu relacionamento aqui, mas a gente vê que a comunidade, a rede de apoio, como o Wecker citou, é algo essencial para a nossa jornada. Né? É o que fortalece a nossa fé, né? Tremendaço. Nos ajuda na caminhada, né? E, Betina, nesse contexto aí dos dois, né? Estarem juntos e irem juntos, e os dois eram muito diferentes um do outro. Sim. E a gente tem outras diferenças também dentro do mesmo grupo de discípulos. A gente vê como que a religião, né, a religiosidade, podemos dizer assim, essa expressão mais pejorativa, a religiosidade, ela impõe rótulos sobre as pessoas. E os rótulos só dividem. Sim, sim. E o evangelho faz o oposto disso. O evangelho, ele remove esses rótulos, sabe? Porque quando a gente rotula alguém, a gente está sentenciando aquela pessoa a ser da mesma forma para sempre. Então, para Pedro, Mateus era sempre um coletor de impostos. Um homem indigno. Não tem como conviver com um cara desse. Não dá, entendeu? Agora, o evangelho, ele remove esse rótulo. E várias vezes a série ela vai colocar isso. Não, ele é um ex-coletor de impostos. Ele é um ex-zelote. Acabou, aquilo ali é uma velha vida. Maria não faz mais parte dele. É uma ex-endemoniada. Não faz mais parte dela. Não faz mais parte dela isso. Então, essa remoção do rótulo é muito importante também nos nossos dias. A gente precisa acolher a pessoa que é diferente de nós e a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé que essa pessoa vai mudar. Porque Jesus teve fé de que aquelas pessoas iriam mudar, né? Então, essa forma como Jesus lida com as pessoas pecadoras é algo incrível, que está na Bíblia, né? Não é original da série, a série só expressa o que realmente está na Bíblia. E ele manda um líder do grupo, né? Um líder do grupo e manda a pessoa que tem mais contato com ela. Então, assim, isso é significativo. A questão de você mandar um líder do grupo, talvez represente, assim, nossa, todos estão sentindo minha falta. Mas se mandar um Mateus junto, que é a pessoa que tem mais contato, que estava ensinando ela e tudo mais, mostra a importância. Porque quando a gente olha a nossa comunidade, tem muita gente diferente. Tem muita gente diferente. E muita gente acha isso ruim. Mas isso não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Porque tem pessoas que só eu, que sou uma pessoa parecida, que tenho contato, que eu vou conseguir buscar. Tem outros que só a Betina, que tem uma história parecida com a Betina, história parecida com o Moisés, do pastor. Então, assim, às vezes a gente vê a diferença como algo ruim, né? Nossa, vou ter que fazer essa viagem com essa pessoa que eu não gosto, né? Mas, assim, cada um tem sua parte. É verdade. Isso eu acho que na história, na Bíblia, vai se mostrando cada vez mais, né? Assim, a importância de cada um ser uma parte do corpo. E essas diferenças, na série, a gente vai vendo que elas começam a ser complementares, né? Elas vão se complementando. As diferenças de personalidade, né, de estilo, vão sendo complementares para o que o Jesus precisa que eles façam depois, né? Que é a obra por completo, né? Tremendo. Gente, era isso? Tremendo. Tem muita coisa bacana. Só tudo isso. Só tudo isso, né? Só tudo isso. Wecker, brigadão por ter estado com a gente aqui. Valeu. É muito bom a gente trocar ideias contigo. Espero voltar. Voltará, com certeza. Obrigada, pastor Gili, por estar aqui com a gente. Aproveito para cavar uma volta aí. Né? Então, eu estou à disposição. Ok. Anotado. Vai ter uma quarta temporada aí que eu sei. Tá chegando. Já está gravado, inclusive. Tem então, uma terceira também. Vai ser um prazer. É isso mesmo. Tá anotado então. Moisa, obrigada pela parceria de sempre aí. Tá bom? Junto. Valeu, obrigada pela sua companhia também. Continue seguindo a gente, acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. E a gente volta com o próximo episódio, né? O episódio 6 da segunda temporada, que você não pode perder, porque tem muita coisa boa pela frente. Até lá.